Uma vez, hoje é dia de ceia e quero tratar desse tema, Ele venceu. Fecha teus olhos. Pai, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos amou assim de uma forma tremenda, tamanha, que nós não compreendemos. Não temos como explicar esse amor. Enviar o próprio Filho para morrer para uma humanidade que não lhe amava. Entregar o Filho para ser sacrificado por amor a todos nós. Não há explicação. E hoje, Senhor, se podemos estar aqui adorando o Teu nome, daqui a pouco participando da ceia, é que esse amor impactou a nossa vida, mudou a nossa mente, está mudando a cada dia. Por isso nós te dizemos, Senhor, obrigado. Obrigado por expressar esse amor. E fale, Senhor, aos nossos corações essa noite. A forma que Jesus venceu e que nos garante essa vitória também sobre o pecado, sobre a maldade, sobre a injustiça. Nos ensine hoje, ó Pai querido. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero convidar você a ler esse texto bem conhecido de João 16, verso 33, que diz: Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci. Quem deseja enfrentar na vida, ou enfrentar a vida com dignidade, com justiça, buscando fazer o bem, tem que estar preparado para suportar algumas coisas como perseguições e aflições. Eu estive lendo agora à tarde uma matéria, saiu no Facebook, está dizendo lá que saiu na Revista Verde, sobre um padre muito conhecido. E ele foi excluído da igreja por dizer que a salvação vem de Jesus. Isso choca. Mas interessante que ele comenta lá que ele não está arrependido e bate o martelo dizendo a salvação vem de Jesus. E está aguentando algumas perseguições e sofrendo com algumas coisas. Aqueles que desejam realmente viver a vida cristã, independente de religião, independente de denominação, mas viver a vida cristã como o Senhor quer, ou o Senhor deseja, ou a palavra ensina, precisa esperar por isso, por aflições, por perseguições, por aflições. A justiça que a palavra de Deus nos ensina a buscar não nos garante mar de rosas. Ela garante mais alguns espinhos. Mas lá na frente nos garante sim o mar de rosas, não nessa terra, não neste mundo. Jesus ele ensina que o mundo como um sistema organizado, ele não vai amar aqueles que amam a Deus. O mundo, na verdade, ele odiou a Jesus primeiro. João 15, 18, Jesus vai dizer isso. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes o odiou a mim, disse Jesus. Jesus vai dizendo, olha, não espere muita coisa, porque o mundo já me odiou, o mundo já me detestou, o mundo vai me matar. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que vai acontecer. Então ele diz, olha, não se preocupe com o que vão vir, o que vai vir. Mas se preocupem sim, que eu amei vocês, que eu amo vocês e que morro por vocês. Tenham paz em mim. Vivemos um tempo em que falar de aflição é algo meio louco, meio fora de contexto, fora de moda. Porque quem aqui quer sofrer? Se eu perguntasse aqui, quem quer ter uma vida abundante, cheia de coisas boas, louco seria quem não levantasse a mão. Mas se eu pergunto, quem aqui quer ter uma vida de sofrimento? Tendo problema com o juiz porque quer ajudar as crianças? Ninguém quer. Nós não queremos isso, porque isso é fora de moda. Mas é bem isso que Jesus está nos ensinando. Não é errado eu ter coisa. Nós hoje na escola bíblica vimos sobre isso. Não é errado. Mas o errado é eu trocar de lugar com Deus. Ou trocar Deus de lugar.
Não é errado você trabalhar para possuir. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus nos garante, que não é esse mar de rosas. Ele venceu. Mas venceu o quê? Nós vamos descobrir. Nós precisamos entender que felicidade não é algo externo. Nós queremos ser felizes. Quem aqui quer ser feliz? Só um pouquinho. Eu quero ser feliz. Quem quer ser feliz? Ah, entenderam agora, né? Estão aqui comigo, né? Eu sei que esse barulhinho de chuva dá um sono. Daqui a pouco você vai para casa. Mas felicidade não é algo que eu consigo de forma externa. Não é com o meu bom emprego, não é com o meu bom salário, não é com um bom casamento, não é com uma boa família estruturada. Isso ajuda, é lógico. Mas felicidade de verdade é algo que vem do alto para dentro de nós. É algo que está dentro de nós. Vem de Deus. Jesus, quando ele está falando que essa paz que nós vamos ter somente será encontrada nele, ele está fazendo, na verdade, uma introdução da sua oração do capítulo 17, que vai orar pelos seus discípulos, vai orar por aqueles que andam com ele e vai orar por nós. E vai orar por aqueles que hão de vir. E ali ele já está preparando os seus discípulos para aquilo que vai acontecer, como eu disse. E ele vai dizer, olha, eu estou com vocês por um pouco de tempo, mas eu não vou estar. Mas daqui a pouco vou estar de novo. Parece que está fora de si Jesus, mas ele está falando da sua morte, da sua ressurreição. E por isso ele pode dizer, eu venci. Ele ainda não morreu, mas ele já venceu. Interessante isso. Ele ainda não tinha morrido, não havia ressuscitado, mas ele já tinha garantia de que ele já havia vencido. Jesus vai nos ensinar que vencer o mundo precisa de ter um grande ânimo. Jesus já venceu. E se você entender isso, você vai perceber que vai haver problemas sim. Vai haver o dia mau, como diz a palavra. Mas quando a gente entende que Jesus já venceu, nós entendemos que chegará um dia em que o universo vai ser restaurado. Se eu entender que Jesus já venceu, eu vou entender que toda lágrima um dia será enxugada. Se eu entender que Jesus já venceu, eu vou entender também que todo choro cessará e toda a luta acabará. É isso que ele promete para nós. Agora, ele diz que já venceu. Mas ele diz, tenha bom ânimo. Agora, como ter ânimo em um mundo complicado como o nosso? Como ter ânimo quando as coisas estão completamente cabeça para baixo? A nossa visão. Como ter ânimo quando a gente se sente meio que derrotado? Ter ânimo quando Jesus está dizendo, olha, não olhem para essas circunstâncias. Não olhem para o que está em volta de vocês. Mas olhem para aquilo que eu ensinei a vocês, o que eu deixei com vocês. Ele vai dizer que a gente precisa ter ânimo, e antes ele ensinou aonde buscar esse ânimo. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, no Sermão do Monte, Jesus ali vai dar uma série de ensinamentos. E ele vai dizer, olha, vocês precisam ser bem-aventurados, vocês precisam ter essa felicidade que o mundo não vai dar para vocês. Vocês precisam ser felizes quando são pobres. Mas não pobre financeiramente, mas pobres entendendo que vocês não dependem de vocês, mas dependem de Deus. Chorar por causa da injustiça, buscar a justiça. Vocês precisam entender que aqueles que têm fome e sede de justiça vão ser saciados. Os justos, os íntegros vão herdar a terra. E ele vai dando uma lista de situações que nos dão ânimo diante daquilo que o mundo nos traz, daquilo que o mundo tira de nós, essa alegria. Ele vai dizer, olha, sejam pacificadores, aqueles que promovem paz, aqueles que não ficam procurando brigas, guerras, devido a situações, mas aqueles que esperam que do alto virá essa paz, que do alto virá a solução. Ele continua a lista. E ele vai terminando e diz, alegrai-vos, ficai felizes, porque a vossa recompensa está no céu. Aí ele dá alguns exemplos. Olha, não se preocupe, porque os profetas antes de vocês também foram perseguidos. Mas tenham ânimo. Tenham ânimo. Não olhem para o lado, não olhem para o que está do seu lado de ruim. Não olhem para o que acontece com o seu vizinho que é tão ruim, mas está prosperando
Não olhe para isso. Tenha ânimo. Você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado. Porque eu venci. Mas ele venceu o quê? Jesus, ele venceu os poderes malignos desse mundo. Jesus, ele venceu o pior dos inimigos que poderia nos destruir, a morte. A gente precisa entender que a vocação do diabo é matar, roubar e destruir. Ele é chamado para isso, ele faz muito bem isso. E Jesus venceu. Ele mata. O desejo do inimigo é matar, é tirar a adoração, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, nos destruir de forma terrível. A cruz de Jesus já começou em Mateus capítulo 4. Porque a gente olha a cruz sendo carregada, ele pendurado. Mas a cruz já começa lá no capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E lá no deserto ele é tentado. E tentado justamente naquilo que mais nós temos necessidades e ansiedades. Comida, bens e poder. Com fome o diabo diz: transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Olha, eu posso te dar todo o poder. Olha, tudo isso aqui. Eu posso te dar, se me adorar. Ó, pula daí. Jesus ali, ele já carrega e já é vencedor, carregando a sua cruz. O inimigo das nossas vidas, ele tenta nos enganar de formas assim assustadoras. Os seus sussurros nos nossos ouvidos são tentadores para fazer com que a gente perca da sua caminhada, no seu conhecimento com Deus. Mas, queridos, Jesus venceu. Mas quantos de nós já nos sentimos derrotados, afastados, caídos, porque as tentações nos pegaram? Quantos de nós já caímos nas armadilhas que o inimigo colocou? Você já pegou passarinho com arapuca? No Rio a gente chama de arapuca, não sei se aqui chama igual. Aquelas armadilhas para pegar passarinho. Já fez aquilo? Quem teve infância aqui já fez isso? É coisa de menino isso, né? Você coloca lá a comidinha e fica olhando. Daqui a pouco ele vai lá para comer lá a comida dele, pisa na madeirinha e ela fecha. Quando a gente não está atento ao que o inimigo está fazendo, é mais ou menos isso. A gente pisa na arapuca e cai. E é interessante que quando o passarinho cai lá, e aquele barulhão da tampa fechando, ele começa a se debater, chega ao ponto de se machucar. E quando a gente se dá conta, nós já nos machucamos, já nos debatemos e achamos que estamos sozinhos. Mas quando eu olho essa passagem de João 16:33, que ele já venceu e que eu preciso ter ânimo, eu começo a observar que alguém vai abrir a tampa da arapuca para que eu saia. Basta eu observar, basta ficar atento. Ele vai dizer que eu tenho ânimo, posso ter ânimo, ter paz, não deixar que o pecado venha me destruir. E ele dá uma dica bem simples. João capítulo 15 vai dizer o seguinte, capítulo 15, 4 e 10. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceres em mim. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O segredo é simples, fácil. Permanecer em Jesus. Obedecer o que Ele manda. Obedecer o quê? Dou uma dica que nós já lemos, Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Ali ele já dá as dicas. A pregação dele, no Sermão do Monte, ele já diz, olha, como que vocês devem viver, o que vocês devem obedecer. O grande problema é que nós queremos vencer o mal com a nossa sabedoria. Nós queremos vencer o mal com a nossa própria força. Nós queremos vencer com o nosso conhecimento. E aí nós acabamos quebrando a cara. O problema do mal é nos transformar em pessoas malignas, em pessoas maldosas. Esse é o problema do mal. E Jesus, nós somos chamados mais do que vencedores justamente
Não porque nós temos algum mérito ou conhecemos algo, mas é porque Ele já venceu. E Ele diz, permaneça em mim, que aí vocês são vencedores. Permaneça em mim, que aí eu cuido de vocês. Permaneça em mim, que aí vocês têm ânimo. Permaneça em mim, porque eu venci o mal. Assim como o mal não tem poder sobre Jesus, o mal não tem poder sobre nós quando estamos em Jesus. Porque na visão de alguns, e na verdade de muitos, a cruz foi uma vitória do inimigo. Mas o inimigo não tinha nenhuma autoridade sobre Jesus. Inclusive, Jesus vai dizer isso para Pilatos. Pilatos faz um interrogatório com Jesus, você encontra isso em João capítulo 19. E Pilatos olha para Jesus e diz, você sabia que eu tenho o poder de te matar ou te libertar? Aí Jesus já estava mudo até ali, não tinha falado muita coisa, e diz para Pilatos, você não tem poder nenhum, se esse poder não vier do alto. Jesus está dizendo o seguinte para Pilatos, eu vou para a cruz não é porque você está me levando. Eu vou para a cruz não é porque você quer que eu vá, ou esses judeus que estão gritando aí, crucifique, crucifique. Eu vou para a cruz porque o meu pai quer que eu vá para a cruz. E eu obedeço o pai. Eu não obedeço você. É isso que Jesus está dizendo para Pilatos. Só que ele foi educado, né? Na verdade, irmão, se eu fosse Jesus, ainda bem que não sou, quando eu ressuscitasse, e Pilatos não entendeu o que era a verdade, Pilatos não entendeu quando Jesus disse para ele que ele tinha autoridade, Pilatos não tinha nenhuma. Pilatos não entendeu foi nada. Por que ele lava as mãos, ele não estava entendendo nada. Então, ou seja, deixa eu lavar minhas mãos. Mas eu no lugar de Jesus eu ia acordar Pilatos de madrugada, no primeiro momento que eu ressuscitasse. Ia puxar o pé dele. Eu disse que você não tem autoridade nenhuma sobre mim? Eu estou vivo. Vim aqui só te avisar. Mas glórias a Deus que eu não sou Jesus. Não precisa disso. Mas isso nos faz pensar que a autoridade que Jesus nos dá nos faz vencer esse mundo mau. A cruz não é vitória das trevas. A cruz é derrota das trevas. A cruz representa para nós a vitória de Jesus sobre o mal que estava sobre a humanidade. A cruz representa esse poder de Deus e vontade de Deus de salvar você, de tirar você do mal, das mãos do maligno e dizer para você, tenha ânimo, porque eu, Jesus, já venci. Ele venceu os poderes malignos. Jesus vai dizer em João capítulo 17, como eu disse, João 16 é quase que uma introdução para chegar no capítulo 17. Ele diz, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Guarde essa frase do verso 16. Eles não são do mundo. Você não é do mundo. Então não espere do mundo os elogios que você tanto espera. Mas espere de Deus o ânimo e a paz que só Ele dá. Que ninguém pode tirar. E que ninguém mais pode realmente te dar. Porque Ele venceu. Ele venceu o maligno, Ele venceu o mal. Mas Jesus também venceu a corrupção da carne. E o que é corrupção? Eu não vou deixar você responder com medo da resposta. Mas o dicionário traz algumas definições sobre corrupção e algumas delas são ação de decompor, deteriorar, putrefação. Algo podre, que cheira mal. Desvirtuamento de hábitos, devassidão de costumes. E é isso que está em nós. A corrupção é algo cultural no nosso país, mas é algo também quase que natural ou natural na humanidade. Está em nós. Não é essa corrupção que você tem ouvido aí. Vai além disso. A corrupção que a Bíblia traz, que fala, vai além do que nós ouvimos nas mídias. Corrupção vai além, ela está na nossa carne. É aquele velho homem teimoso que quer que a gente peque, que a gente esqueça de Deus. Que diz, olha, Jesus não venceu. Você não precisa de Salvador. Você pode ser bom, você pode ser um cara tranquilo, uma mulher tranquila, a sua família é boa. Você não precisa de Salvador. É isso que essa corrupção da carne fala. É isso que ela diz.
Mas Jesus venceu essa corrupção da carne. Jesus venceu aquilo que foi oferecido para ele. Você já parou para pensar que Jesus poderia ser o maior popstar do seu tempo? Olha a multidão que andava com Jesus. Você já imaginou que Jesus poderia ter um reino na terra incrível? Você já imaginou aquilo que Jesus poderia fazer e não fazer com a autoridade, com tudo o que ele tinha? Mas ele venceu isso. Ele venceu as seduções do seu tempo. Ele venceu tudo aquilo que se ofereciam a ele, justamente para que ele vencesse isso e você também fosse vencedor. Ele venceu essas corrupções da carne. A gente precisa entender que a gente só consegue vencer nele, por ele e através dele. Porque sozinhos não dá. Somos incapazes de vencer essa corrupção. E por quê? Porque a nossa natureza humana é uma natureza fraca e que precisa de Deus em nós. E principalmente naquilo que se refere sobre justiça. A Bíblia nos ensina a ter essa justiça de Deus em nós. Não é a justiça de ver o bandido preso. Não é a justiça de ver o estuprador preso. De ver os corruptos presos. Não é essa a justiça. Mas é a justiça de entender a vontade de Deus, o olhar de Deus, o amor de Deus sobre nós. É a justiça de ver o outro melhor. É a justiça de dizer assim, olha, eu vou fazer de tudo para que você seja como eu e nós sejamos como Deus. Tendo o amor de Deus, sendo realmente aqueles que vão dominar como foi o desejo de Deus. Ter a vida de Deus. Irmãos, Deus fez você para não morrer, mas nós morremos. Aí a gente descobre a terceira coisa que Deus fez com que Jesus vencesse: a morte. Você já está cansado de saber que Jesus matou a morte. Você já ouviu isso aqui muitas vezes, vai ouvir mais. Mas tem gente que continua morto. Eu não estou falando daqueles que estão no cemitério. Quer ver um exemplo? Vamos acompanhar aí Gênesis capítulo 2. E depois o capítulo 3. Deus dá uma ordem e diz o seguinte: não comas da árvore que está aí no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que comer, você morre. Diz para Adão e diz para Eva. Joia. Capítulo 3:3 ele diz a mesma coisa. Não comereis e nem tocareis. Aí agora ele já piorou a regra. Ou a ordem, o mandamento. Não toca. Não coma. O dia que comer, vai morrer. Aí a gente chega no capítulo 3, 21 a 24. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Por quê? Ele comeu. Ele comeu. Mas não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins com uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E onde está o problema agora? Deus disse que ele ia morrer. Eles foram expulsos, eles morreram. E agora? Deus errou, Deus esqueceu. Lá na frente ele bate a mão na testa. E agora eu lembrei que eu tenho que matar Adão e tenho que matar Eva. Eles morreram. Eles morreram moralmente. Eles morreram espiritualmente. Eles não têm mais aquele contato com Deus. Antes Deus passeava no jardim, conversavam com eles, e agora eles não têm mais isso. Eles morreram. E um animal precisou morrer. Fazer roupa para eles. Porque a morte espiritual trouxe para eles uma visão errada da vida. Uma visão errada de tudo. Agora eles têm vergonha de um olhar para o outro. Deus mata o animal, faz roupa. E hoje existem pessoas que estão mortas.
mortas espiritualmente, mortas moralmente, não conseguem ter a vida que Deus deseja para elas. E alguém teve que morrer para que isto fosse restaurado. Jesus. Não para que fosse feito roupas para nós, mas para que essa vida que tinha sido antes, Adão e Eva e Deus, ou Deus com Adão e Eva, fosse restaurada entre você e Deus. Antes o pecado nos afastou ao ponto de nós sermos destinados ao inferno. Hoje nós somos aproximados de Deus através de Jesus. Hoje podemos encontrar vida porque Ele venceu a morte. Hoje podemos encontrar vida porque Ele quebrou a maldição do Éden sobre a sua vida quando você tem Jesus em sua vida. Mas ainda existem pessoas mortas. Por exemplo, quantos aqui às vezes não têm a dificuldade de passar momentos consideráveis com Deus? Durante a semana, durante um dia. Porque é difícil, é complicado termos um momento considerável com Deus, porque tudo aquilo que se relaciona a Deus parece que é tão difícil. Parece que é tão complicado. Quantos têm passado por dificuldades dentro da sua casa? E dentro do lar parece que aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Porque continuam mortos moralmente, continuam mortos espiritualmente. O lar não consegue ser um lugar de paz. A família não consegue se reunir bem. Jesus venceu isso tudo. Jesus ele venceu a morte para que você tenha vida e ainda nessa vida. Mas Jesus venceu não somente a morte física, mas a morte espiritual que nos afasta de Deus. A morte espiritual que faz com que as nossas famílias não sejam íntegras. Para que venceu essa corrupção, a corrupção da carne, essa corrupção moral que nós vivemos, ele venceu. O dia que nós nos atentarmos verdadeiramente para esse Jesus que venceu na cruz, a nossa vida será transformada. Agora, por que a gente não consegue vencer? Por que a gente não consegue viver essa vida? Porque a nossa carne ainda não foi crucificada, porque ainda não morremos. Paulo, falando de Jesus, ele vai dizer: por isso, Deus também exaltou com soberania, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que o Senhor convida você e a mim hoje é glorificarmos o nome dEle e entendemos que podemos ter vida, porque Ele venceu o mal, Ele venceu a corrupção e Ele venceu a morte. E por isso nós podemos ter ânimo. O mundo ele pode estar caído, e está caído. Mas não somos o mundo. O mundo seduz, o mundo se corrompe, mas em Jesus nós somos mais que vencedores. Agora, como que eu consigo ter ânimo e como que eu consigo vencer? Jesus, quando ele está terminando a sua fala, já próximo ali de ser crucificado, ele vai dizer: olha, eu preciso ir,